Eleições. Finalmente chegamos no período que todos vocês adoram e esperam ansiosamente de 4 em 4 anos. O período em que vocês provavelmente devem escolher o presidente do país de vocês. O tempo em que vocês têm que ouvir as pessoas dizendo: "Ai, já vai perder o seu valor, hein?" ou mandando você votar em candidato A ou candidato B. Um tempo em que as pessoas se matam e fazem inimizades por causa de pessoas totalmente estranhas para elas. Bem-vindo à política brasileira. Mas nesse cenário, se os personagens de Dragon Ball morassem todos aqui no Brasil e participassem das eleições, em que eles votariam para presidente? É isso que você vai saber no vídeo de hoje. O meu nome é Igor, seja muito bem-vindo ao Simulação Z. Mas antes, você já sabe, não é? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para novos vídeos e compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo que é fã de Dragon Ball. Tendo dito isso, vamos para mais uma Análise Z. Bom galera, esse vídeo vai ser dividido em duas partes para não ficar muito longo. E assim eu vou explicar para vocês como essa brincadeira vai funcionar. Analisaremos apenas os 3 candidatos mais conhecidos de cada ideologia política, direita, esquerda e centro. 2. Não falaremos de política partidária, ou seja, nosso foco é falar não da índole de cada candidato, mas sim da ideia pregada pelo partido dele, né? 2. Não falaremos de política partidária, ou seja, o nosso foco aqui não é falar da índole de cada candidato, mas sim da ideia pregada por eles. E 3. A análise será feita de acordo com o que os personagens demonstraram durante o anime. Tendo explicado as regras, vamos então explicar como cada ideologia pensa de uma forma bem rápida e resumida e qual será o candidato representado por cada um. Vamos lá. Esquerda. Partidos de esquerda defendem a ideia de um Estado forte, onde as pessoas têm uma vida gerenciada pela interferência estatal em todas as esferas: economia, saúde, educação, etc. Pautas em favor das minorias é uma marca muito forte dos candidatos de esquerda, pegando assim um forte apoio das pessoas mais pobres e obviamente da galera ali que trabalha na área da saúde e da educação, também sendo muito famosos por políticas de assistência às pessoas em vulnerabilidade. Por essa razão, eles dominam como forte força no cenário nacional. E obviamente o candidato da esquerda será o presidente Lula. Direita. Os partidos de direita defendem um Estado mínimo que interfira o mínimo possível na vida das pessoas. Áreas como saúde, economia e educação devem dar o menos de despesa possível ou então ser transferido para o setor privado, a famosa privatização. Eles preservam pautas conservadoras como o amor à pátria, a família e a religião, tendo eles um forte apoio dos micro e grandes empresários e também de boa parte das pessoas classe média do país. Dominam bastante o cenário nacional. O candidato será, obviamente, o filho do ex-presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Centrão ou centro. Os partidos de centro defendem a existência de um Estado que, na visão deles, deve funcionar, não um Estado mínimo ou um Estado máximo, mas um Estado que funcione de fato. Como o próprio nome diz, eles são o centro, ou seja, eles estão no meio termo. Eles não são totalmente a favor das pautas 100% conservadoras, mas também não abraçam 100% as ideias da esquerda brasileira. Eles conseguem boa parte do apoio dos jovens e eleitores de primeira viagem. Em ascensão no cenário nacional, o centro tem como seu principal candidato o Renan Santos. Bom, tendo explicado direitinho, vamos então para a brincadeira e ver como cada um desses personagens votariam. Que comecem as eleições. Android 17. O Android 17 atualmente trabalha em uma reserva florestal e com certeza se identifica com pautas ambientalistas e de preservação do meio ambiente. Essas pautas são muito divulgadas e trabalhadas pela esquerda, então provavelmente o número 17 seria Lula. Que ironia, né? Só quem entende de política vai saber essa brincadeira. Android 18. A Android 18 era extremamente gananciosa e interessada unicamente no dinheiro. Provavelmente a Android 18 não simpatizaria com a ideia de taxação e cobração exorbitante de impostos, muito menos se identificaria com as feministas atuais. Portanto, a número 18 votaria com certeza em Flávio Bolsonaro. BIOS.
O Bills é um deus da destruição, então muito provavelmente ele não iria gostar da ideia de ser governado por alguém. Portanto, o seu voto seria nulo ou, na hipótese mais provável, ele destruiria e apagaria Brasília. Babidi. O Babidi também era um cara que visava dominar o mundo e fazer as pessoas sofrerem, e por possuir esse caráter dominador, eu não acredito que ele iria querer se curvar a presidentes. Portanto, Babidi também votaria nulo. Bulma. A Bulma era uma importante cientista da corporação Cápsula, muito voltada para estudos da ciência e da tecnologia. Uma das pautas que são extremamente defendidas pela esquerda brasileira é a pauta do investimento no desenvolvimento científico e na ciência, né? E por ser muito rica, muito provavelmente as taxas não iriam nem sequer fazer cócegas na Bulma. Então, muito provavelmente, a Bulma voltaria no Lula, fora que facilmente ela se identificaria com as ideias feministas, visto que durante quase todo o Dragon Ball, a Bulma ali acaba se achando, né, a última bolacha do pacote e supravalorizando a sua imagem. Cell. O Cell, galera, era um cara frio e calculista. Muito possivelmente ele votaria no Renan Santos. Por quê? Porque o Cell, ele sempre teve aquele ideal de ser um ser perfeito. Então, muito provavelmente, ele acreditaria que a perfeição estaria ali no meio termo. O que era bom da esquerda e o que era bom da direita deveria ser juntado. Portanto, eu acredito que ele veria um partido como o Partido do Centro, um partido perfeito para demonstrar melhor aquele equilíbrio que talvez ele buscaria. Caos. O Caos era um garoto que possuía um caráter bem zoeiro, pois vimos que ele zoava bastante o Kuririn. E tinha também uma coragem muito grande, afinal de contas, ele sempre ia para as batalhas mesmo sem conseguir vencer. Então, galera, eu não acredito que o Caos acabaria votando em algum partido de esquerda, justamente por conta do seu bullying, né? Ele acabaria votando no Flávio Bolsonaro, visto que muitos eleitores da esquerda iriam achar ele como aquele cara chato que faz bullying com os outros, né? Tite. Cara, a Tite foi uma mulher que viveu em um palácio, mas depois que ela casou, ela teve um marido que, venhamos e convenhamos, cara, foi um péssimo provedor. Ela sempre demonstrou extrema preocupação com a educação de seus filhos. E muito provavelmente a Tite acabaria votando no Lula, porque ela iria adorar a ideia das bolsas, né? Bolsa Família, pé de meia pro Gohan e pro Goten. E isso obviamente poderia ajudar no sustento da família. Então a Tite com certeza seria Lula. Dendê. O Dendê foi um garoto Namekuseidin que soube na pele o que é viver a violência, pois ele teve o seu planeta dizimado e invadido pelos homens de Frieza. Provavelmente ele se encantaria com as propostas de paz, desarmamento e preservação ambiental mostrados pela esquerda. Portanto, com certeza o Dendê seria Lula. Dr. Gero. Assim como a Bulma, o Dr. Gero era um cientista e visava bastante o desenvolvimento da ciência. Como essa questão do investimento na ciência é uma forte pauta da esquerda, eu não estranharia que o Dr. Gero votasse no Lula. Afinal, além disso, ele era velho e se morasse aqui nesse nosso mundo atual, com certeza ele teria passado pelos governos Lula 1 e 2 e teria ali aquele saudosismo do boom econômico que foi os primeiros governos do Lula. Frieza. O Frieza, galera, não era apenas o imperador do universo. Ele gerenciava inúmeros sistemas planetários ao redor do universo. Ele com certeza ficaria irritado ao ver as ideias da esquerda de protecionismo, preservação do ambiente. Ele muito provavelmente voltaria mais os olhos para as ideias de mínima interferência estatal e na liberdade do indivíduo, da taxação zero, das empresas, etc. Então, muito provavelmente, ele votaria no Flávio Bolsonaro. Gohan. O Gohan, galera, vivia no ambiente acadêmico. Então, por estar muito voltado ali para a academia, no caso das universidades, a escola e tudo mais, muito provavelmente o Gohan votaria no Lula, por causa da bandeira erguida pela esquerda que se volta ali na educação. Goku. O Goku, galera, não seria nada a favor da taxação de alimentos, né? E muito provavelmente a maneira como os governos de esquerda tratam os vilões, se é que vocês me entendem, não seria nada atrativo para o Saiyajin. Então, muito provavelmente, ele votaria em Flávio Bolsonaro. Goten. O Goten, galera, diferente do Gohan, ele não é voltado para os estudos. Muito pelo contrário, né? O
o Goten cresceu e ficou aquele tipo Giga Shed, né? Então, muito provavelmente, ele não aceitaria as ideias da esquerda, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, trataria ele como aquele cara mulherengo e machista. Então, por conta dessa questão, ele acabaria voltando para o Flávio Bolsonaro. E eu cansei, galera. Da próxima vez eu trago para vocês a parte 2, né? Eu gravei esse vídeo ainda com a minha crise alérgica atacada, né? Mas depois eu trago a parte 2, tá certo, galera? Então, esses são os presidentes que cada personagem de Dragon Ball votaria até agora. Mas e você? O que é que você acha? Você concorda? Você discorda? Quem você acha que esses personagens aqui iriam votar? Deixa nos comentários, tá? Porque é muito importante. Assim eu vou estar sabendo que você está curtindo o meu conteúdo. E obviamente não deixa, né, de apertar o botão do like para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. É isso aí, galera. Tchau!